Lucas 22, versículo 39, diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Versículo 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a hora e o poder das trevas. Amém? Estamos no culto de Santa Ceia, irmãos, e nós lemos o texto que vai falar de Jesus de Getsemane, e a gente tem que pensar nesse texto, porque às vezes a gente lê ou ouve tanto que a gente nem sentimos mais esse texto. Às vezes ficamos tantas pregações, tanta fala. Acontece hoje no mundo, né? Às vezes as pessoas se acostumam tanto a tantas coisas ruins, que às vezes a pessoa se acostuma, não liga mais. Se alguém morrer não impressiona, se alguém é atropelado não impressiona, se alguém passa mal não impressiona, se alguém falar que está com dor também não impressiona. A gente às vezes fica, e às vezes acontece também, de nós não sentimos mais a palavra do Senhor. Mas nós vemos aqui, irmãos, algumas coisas interessantes. Jesus deu um grande sermão. Antes disso, versículo 7, você vai ouvir, vai ler, que Jesus ele participa da última Páscoa, e na última Páscoa ele institui a Santa Ceia, porque quando ele acaba de cear, ele diz aos seus discípulos: Vocês não provarão mais o suco dessa vide, esse suco de uva que nós estamos tomando. Vocês não vão mais tomar isso. Eu não vou tomar mais essa ceia com vocês, até quando eu voltar. Mas fazer isso em memória de mim. Vocês vão cear. Aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ele vai dizer assim: Eu vos ensinei o que eu também aprendi. O Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou o pão, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Este é o sangue do Novo Testamento. Ou este é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então a Santa Ceia é um memorial também. Foi instituída por Jesus, por isso que nós participamos. Cada igreja tem o seu costume, tem o seu tempo, aí vai de ministério, né? Mas geralmente
Nas igrejas evangélicas, uma vez por mês, nós tomamos Santa Ceia. Se uma igreja fizesse Santa Ceia todo dia, estaria errado? Não, está certo. Porque se eu pudesse, eu tomava ceia todo dia. Mas é que a gente tem um costume que temos que cumprir. Mas se eu sair daqui hoje e amanhã eu for num culto e tiver Santa Ceia, eu tomo Santa Ceia também. Porque o Senhor nos deu liberdade a isso. Mas Jesus, depois que Ele ministra a ceia, Ele traz o sermão para os discípulos. Ele vai falar sobre algumas coisas. Você vai ver no versículo 24, Ele vai falar que o maior será como o menor. Ele vai dar uns ensinamentos sobre isso. Depois, a partir do versículo 31, Ele avisa Pedro. Ele fala para Pedro, porque Pedro falou para ele, Senhor, se todo mundo te abandonar, se todo mundo se escandalizar no Senhor, eu não. Pode todo mundo te abandonar, mas eu jamais vou abandonar o Senhor. Aí Jesus disse para ele, Simão, o diabo pediu para te cirandar como se ciranda o trigo. O diabo pediu para moer você, como se moe o trigo. E você sabe que Jesus, Ele não fala assim, eu falei para o Pai te livrar disso. Ele não fala isso. Ele fala, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Por quê? Porque Pedro ia ser cirandado como um trigo na moinha. E quem pediu para ele ser cirandado foi o diabo. Entregue ele na minha mão. E Deus permitiu. E Jesus fez o quê? Ele poderia ter falado, não quero, não encoste, não chegue perto. Mas Jesus só falou, Simão, eu roguei ao Pai para você não desfalecer e nem perder tua fé. Porque o que vai acontecer com você pode fazer você perder sua fé. Mas eu pedi ao Pai para sua fé não desfalecer. E ele disse assim, e tu, para Pedro, quando você se converter, você confirma essas palavras que eu falei para você a teus irmãos. Aí eu fico pensando, Pedro não era discípulo, irmãos? Pedro não era discípulo? Amém? Ele não andava com Jesus. A essa altura ele estava há 3 anos e meio andando com Jesus. Mas Jesus usa uma palavra para ele, quando você se converter. Por quê? Porque Pedro ainda não tinha se convertido. Uma das primeiras lições que eu aprendo aqui é que eu posso, às vezes, estar andando, eu posso estar caminhando na igreja, eu posso ter cartão de membro, eu posso ser pastor, mas às vezes eu ainda não me converti. E Jesus falou para ele, você vai se converter, Pedro. Eu roguei ao Pai para você não desfalecer a fé. Aí Pedro falou para ele, Senhor, não sei qual foi o pensamento no coração dele, o Senhor está dizendo que quando eu me converter. Aí Pedro fala para ele, Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a prisão e, se possível, até a morte com o Senhor. O Senhor está dizendo que vai ser entregue, o Senhor está dizendo que vai sofrer, o Senhor está dizendo que vão te prender, vão te torturar, que vão te matar, mas eu vou com o Senhor até a prisão. E digo mais, Senhor, versículo 33, eu vou contigo até a prisão e a morte, se preciso for, eu morro com o Senhor. Versículo 34, Jesus vai dizer assim, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Jesus falou para ele, o galo não vai cantar hoje, Pedro, antes de você me negar 3 vezes. Antes que você diga para mim, que você diga que não me conheces por 3 vezes. Você está dizendo que vai até a mim, comigo até a morte? Vai comigo até a prisão e depois a morte? O galo não vai cantar sem você me negar 3 vezes. Nos outros evangelhos vão dar uma descrição maior, onde Pedro fala, não sei, irmão, vou para o Senhor até a morte. Você vai me negar, Pedro. Porque Jesus conhecia Pedro. Pedro não se conhecia, irmãos. Pedro achava como eu acho, né? Eu não faço, eu vou até a morte. Jamais isso vai esfriar minha fé. Mas Jesus que nos conhece, irmãos. Quando Jesus falou para Pedro, eu roguei ao Pai para que você não desfaleça e para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não venha a cair, é porque Jesus sabia. O que vai acontecer, vai querer jogar sua fé no chão, Pedro. Você vai me negar. Versículo 35, Jesus vai falar sobre as 2 espadas. E versículo 39, ele vai para o monte
Getsêmani, ou Monte das Oliveiras. E a Bíblia vai dizer que ele saindo dali, onde ele estava celebrando a ceia, ele vai, e a Bíblia vai falar como costumava, que Jesus costumava a orar naquele local, no Monte das Oliveiras, onde era um local que não tinha tanta gente assim, principalmente à noite, de dia assim, mas não à noite. E Jesus, às vezes, ele ia lá para orar, irmãos, não porque aquele monte tinha algum poder, como não tem, mas Jesus, às vezes, ele ia porque ele queria ficar sozinho. Por quê? Se você olhar nos evangelhos, você vai entender que Jesus, quando ele chegava, tinha muita gente, muita multidão, uns queriam cura, uns queriam pão, outros queriam ouvir suas palavras, outros queriam acusá-lo. Então era muita gente, em todo local que Jesus ele chegava, irmãos, tinha muita gente. Você vai ver na Bíblia, e depois você pode procurar nos evangelhos, que teve vezes, irmãos, do próprio Jesus falar assim, quando ele está chegando numa cidade, falar aos discípulos, falar para quem estava com ele: não diga para ninguém que eu estou aqui, não diga que eu estou chegando. Mas aí você pensa, por que Jesus, pessoas precisam dele, e ele diz, não diga que eu estou aqui? Por quê? Porque ele sabia que havia multidões, pessoas iam atrás dele, e Jesus, enquanto ele estava na terra, ele estava num corpo humano ainda, e esse corpo se cansava, e tinha hora que Jesus precisava descansar. Então às vezes ele falava, não diga que eu cheguei, porque ele queria chegar e descansar. Na multiplicação dos pães, se não me falha a memória, primeira multiplicação, Jesus falou assim, olha, não diga que nós estamos chegando na cidade. Quando ele chega, diz que tem uma grande multidão, porque ele queria descansar. Então ele pega o barco, ele sai, fala para as pessoas, para os discípulos, nós vamos para o outro lado, e ele vai porque ele quer chegar do outro lado e descansar. Mas o que acontece? Quando ele chega lá, tem uma grande multidão. Por quê? Enquanto eles estão indo de barco, diz que o pessoal dá a volta e vai andando e caminhando. Quando Jesus chega, eles já estão lá. Aí Jesus ali também, ele cura, ele multiplica pães, ele faz muitos milagres, apesar de ele estar cansado. Então tinha vezes que Jesus, ele precisava descansar. É por isso que no milagre, quando ele acalma a tempestade, quando ele silencia o vento, a Bíblia vai dizer que os discípulos têm que acordar ele, porque diz que Jesus estava lá no fundo do barco, ele estava dormindo, e estava dormindo um sono até profundo. Por que ele estava dormindo? Porque ele estava num corpo físico e ele precisava descansar. Uma vez teve o pastor, nos deu um estudo aqui, um culto de terça-feira, pastor, agora eu esqueci o nome dele. Ele disse uma coisa aqui, irmãos, que escandalizaria, e até hoje as que escandalizam um monte de crente. Mas sabe o que ele falou? Falou, quando eu durmo muito tarde, eu tenho muito atendimento, eu oro, eu ensino, eu atendo tanta gente. Aí ele falou, e quando eu vou para casa, às vezes é de 1, 2 horas da manhã, de madrugada, o que eu faço? Ele falou, eu chego, eu desligo o telefone, desligo o celular, eu desligo tudo para mim poder dormir. Porque se eu manter o celular ligado, vai ter ligação de madrugada, vai ter assim, e eu tenho que dormir. E ele até usou uma frase assim, falou, mas uma frase que ele disse, já disseram para mim, pastor, o senhor desliga o celular? Não, pastor, não pode desligar o celular. Ele disse, mas pastor, também às vezes precisa descansar. Ele até disse uma frase, falaram para mim assim, pastor, e se alguém morrer? Ele disse, eu faço velório no outro dia. Por quê? Jesus precisava descansar, irmãos. Tinha hora que o próprio Jesus falou assim, olha, não diga que eu cheguei. Porque ele estava, quando a gente olha para Jesus, Jesus veio em carne, irmãos. Então ele estava no corpo humano. A Bíblia vai mostrar que ele sentia cansaço, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor. Então ele também precisava descansar. Porque às vezes a gente olha a Bíblia, pensa que Jesus ficava aqui na terra, ele não dormia, ele não bebia, ele não comia. Parece que ele estava no corpo glorificado. Não, ele estava no corpo humano por causa de mim e você. Então Jesus, ele como costumava, ele ia para aquele local que às vezes era solitário para ele orar sozinho. Orar sozinho. Porque enquanto tinha multidões, ele tinha que orar pelas pessoas. Então ele precisava orar sozinho. E quando ele ia orar sozinho, geralmente ele costumava ir ao Getsêmani orar sozinho. E ele sai dali e vai para o Getsêmani, vai para o Monte das Oliveiras. Os discípulos foram com ele, menos Judas, porque Judas já tinha saído na Santa Ceia. Judas já havia saído dali.
Porque Jesus havia já falado: um de vocês vão me trair. E todo mundo perguntou: quem vai te trair, Senhor? Até Judas perguntou. E todo mundo perguntando: sou eu, sou eu. Aí Judas perguntou para Jesus: sou eu, Senhor? Jesus olhou para ele e disse: você disse. Aí Jesus pegou uma coisa chamada bocado molhado. Ele pegou o pão, molhou no suco de uva, molhou, e depois ele pôs na boca de Judas, porque Jesus havia dito: aquele que mete a mão comigo no prato, ou que come comigo, há de me trair. E Jesus disse uma coisa que os discípulos não entenderam na hora. Ele disse, quando começaram a perguntar: quem é que vai trair? Ele disse: aquele que eu der o bocado molhado na sua boca. Aí ele vai, molha o pão e coloca na boca de Judas. Isso é interessante, irmãos, porque se você olhar na história de Israel, você vai entender que quando se ceava, não se dava o bocado molhado na boca de qualquer um. Não se dava pão na boca de qualquer um. Você só dava o pão na boca de quem você amava. E naquela hora Jesus põe o pão na boca de Judas. Parecia um gesto simples, mas com aquele gesto, ele estava dizendo assim: Judas, eu te amo. E é interessante isso, irmãos, que ele disse que quando ele põe o pão na boca de Judas, diz a Bíblia que o diabo se apodera de Judas. E quando Jesus está falando, ele não fala mais com Judas, mas está falando com o diabo. E diz assim: o que você tem que fazer, faça-se agora, faça logo. Judas levanta da mesa e sai. Quando ele sai, ele vai para dizer que ele ia dar um beijo em Jesus e mostrar quem era o que eles estavam procurando. Ele sai para atrair Jesus. Mas eu acho interessante, irmãos, Jesus não deu um bocado molhado na boca nem de João, nem de Pedro, nem de Mateus. Ele põe na boca de Judas. Ele está dizendo assim: eu te amo. Você não precisa fazer isso, porque eu te amo. O diabo vai usar alguém, não precisa ser você. Mas Judas, ele acaba se deixando levar e vai trair Jesus. E Jesus pega, sai, vai para o Monte das Oliveiras, ele e mais os outros 11 discípulos. E ali Jesus começa a orar. Uma coisa costumeira que ele fazia: orar. Mas ali ele está orando, é diferente, porque ali ele está fazendo uma oração intercessória. Ali ele está orando, e a Bíblia vai dizer que ali está uma oração de rendimento ao Senhor, e ali tem demônios envoltos naquele local, e ele está orando, e diz que ele olha para os discípulos e diz assim: olha, vocês orem para que vocês não entrem em tentação. Ore para não entrar em tentação. Olha para mim, irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa fazer na vida, é como Jesus disse: orar para não entrar em tentação. Sabe qual o problema? Que a gente, quando vem as tentações, nós não conseguimos resistir. É porque a Bíblia diz assim, Jesus que ensinou, não foi eu que ensinei, foi Jesus que disse: orai e vigiai, ou primeiro vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Então nós precisamos primeiro vigiar, depois orar. Então Jesus disse assim: ore para que vocês não entrem em tentação. Aí ele deixou os discípulos lá, disse: apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Ali um tiro de pedra, naquela época tinha uma certa contagem para saber quanto é. Um tiro de pedra hoje a gente não sabe. Se você perguntar para mim qual é a distância de um tiro de pedra, eu vou dizer: depende de quem atirar. Porque uns atiram mais forte, outros atiram mais curto, mas lá tinha uma medida mais ou menos, né? Naquela época não tinha as medidas como a gente tem. Então eles faziam medidas assim: um tiro de pedra, um tiro de flecha, um estádio, 3 côvados, e assim eles iam fazendo. Mas Jesus, ele se afasta um pouco deles e diz que de joelhos Jesus orava. Irmãos, você sabe que às vezes a oração, ela pode ser em pé, de joelho, sentado, não tem posição. Mas a gente oramos de joelho, porque Jesus também orou de joelho. Amém? Amém. Ele nos deu o ensinamento de orar de joelhos. Mas Jesus também orou em pé. Ele nos deu o ensinamento de orarmos em pé. Jesus também orou assentado. Ele nos deu o ensinamento disso também. Então nós precisamos orar, mas naquele momento Jesus, ele se pôs de joelho e ele começou a orar. Enquanto ele estava orando, ele disse assim: Pai, se o Senhor quiser, se o Senhor quer, se for um desejo, o Senhor pode passar de mim esse cálice. O Senhor pode fazer com que eu
Não sofra nada disso. Se o Senhor quiser, eu não vou ser entregue, eu não vou ser cuspido, não vão bater em mim, não vão me chicotear, eu não precisarei carregar uma cruz, eu não vou ser pendurado nela. Se o Senhor quiser, não vão pôr uma coroa de espinho em mim. Se o Senhor quiser, não vão zombar de mim, não vão rir de mim. Se o Senhor quiser, tudo isso não vai acontecer. Se o Senhor quiser. Mas foi Ele que ensinou a oração do Pai Nosso. E é por isso que Ele diz assim: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque Ele que ensinou, foi Ele que nos ensinou a pedir ao Senhor. E na oração, dizer assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a minha, mas a tua vontade. E aquele que ensinou é aquele que tem que dar exemplo. Então ele disse assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar, mas seja feita a tua vontade. E enquanto ele orava, Jesus ele vai passar, irmãos, porque daqui ele vai levantar e vai ver que os discípulos não estão orando. Diz que os discípulos estavam dormindo, mas eles não estavam dormindo simplesmente assim. Diz que aqui Lucas vai dar uma expressão melhor. Diz que eles estavam dormindo de tristeza. Por quê? Porque eles haviam ouvido Jesus falar tudo o que ia acontecer. E Jesus disse: está se aproximando esse dia. Então os discípulos estavam tão tristes, e que a opressão demoníaca naquele local era tão grande, que eles acabaram dormindo. Jesus olha e diz: vocês orem para não entrar em tentação. E outros evangelhos vai dizer que por 3 vezes Jesus vai falar isso para eles. Jesus volta a orar, e a tensão, a dor, a angústia é tão grande, e ele ora tão intensamente, que a Bíblia vai falar, os irmãos sabem, que ele começa a suar gotas de sangue, e vão gotas que escorrem pelo seu rosto, da sua testa pelo seu rosto, e vão caindo até o chão, misturado com as lágrimas. A angústia tão grande que ele está passando, a dor, o sofrimento que ele está. Eu não imagino dos médicos, se você pesquisar, você vai ver que os médicos dizem que tem como um ser humano suar gotas de sangue, mas diz que a angústia psicológica, mental, a angústia carnal tem que ser tão grande e tão forte para esse suor se tornar em gotas de sangue. A pessoa tem que estar passando por uma angústia tão grande que pode acontecer. E Jesus estava passando isso. Jesus está enfrentando ali uma coisa chamada solidão. Porque a partir desse momento, quando ele levantar dessa oração, Judas vai vir para trair. Judas vai beijar o seu rosto. Os soldados vão prender, vão levar Jesus. Os discípulos vão correr. A princípio eles querem até enfrentar os soldados, mas Jesus fala: não faça isso, guarde as suas espadas. Pedro até ensaia uma reação, corta a orelha do servo, e Jesus vai lá e diz que cura a orelha desse homem, diz: põe a sua espada na bainha. Para com isso, Pedro. Quem usar a espada morrerá. Não te chamei para isso. Os discípulos fogem. Jesus vai passar aquela madrugada praticamente, algumas mulheres seguindo, mas elas não podiam fazer nada, praticamente abandonado. Jesus vai dizer: vocês podiam ter me prendido no templo, mas no templo o povo estava ali. Então eles vão levar Jesus para ser julgado ao escondido pela madrugada. Enquanto ele está sendo levado, você vai ver em todos os evangelhos falando o que vai acontecer com Jesus. Enquanto ele está ali preso, amarrado, eles vão batendo nele, vão cuspindo nele, vão chutando ele, vão zombando dele, vão dizendo um monte de coisa. E Jesus está o que? Sozinho. Ele vai passar pela solidão. E o momento de solidão, irmãos, é uma coisa complicada na vida. Jesus vai passar por uma coisa chamada solidão ministerial. Ele tem uma chamada, ele é filho de Deus, ele sabe o que ele tem que fazer, e ele sabe que ele vai ficar sozinho. E essa solidão, nesse momento, para ele é angustiante, mas ele é o filho de Deus, ele é Deus, ele é todo poderoso, mas ele está em carne, e ele precisa cumprir a missão, e essa missão ele não pode fazer nada. A Bíblia vai dizer em Salmos: como um cordeiro morto levado ao matador, não abriu a sua boca. Ele não pode abrir a boca. Irmãos, eu fico pensando, talvez Jesus até tenha vontade, porque se ele fala, irmãos, ele disse para Pilatos, quando ele está ali preso, Pilatos fala assim: você não fala nada? Você não se defende? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar?
para te prender, para te matar. Jesus olha para ele e diz assim: nenhum poder é dado ao homem se do céu não for lhe dado. Nenhum poder vem ao homem se do céu não for lhe dado. Você não sabe que se eu quisesse, eu pediria e meu pai mandaria mais de 12 legiões de anjos para batalhar por mim? Mas a vontade do pai tem que ser cumprida. 12 legiões de anjos, irmão. Uma legião, segundo os historiadores, diz que dava em soldados romanos. Uma legião dava no mínimo 6.000 soldados. Aí você vai fazendo a conta de 12 legiões, você vai dizer que é anjo demais. Aí você vai lá para o livro de Isaías, você vai ver que Deus um dia mandou num arraial um anjo com a espada desembainhada na mão, no deserto de Senecaribe, e você vai ver que um anjo só com uma espada na mão foi lá, e quando ele passou a noite naquele exército, quando amanheceu, diz que tinha 187 mil homens mortos pelo chão. Numa noite, um anjo matou 187 mil pessoas. Então 12 legiões de anjos poderia acabar com o mundo, mas não posso, porque essa é a vontade do meu Pai. E eu imagino, irmãos, você ter todo o poder e toda a glória, e alguém cuspir no teu rosto, e você ter que aguentar. Porque eu acho que, assim, uma das maiores humilhações que um ser humano pode sofrer nessa terra é ser cuspido. Acho que cuspe. Um dia eu estava falando com meu filho sobre isso, daí ele perguntou que não podia cuspir, porque ele assistiu lá nesses documentários, um fulano que cuspiu em ciclano, num jogo de futebol, ele falou, e foi expulso. Pai, não pode cuspir. Aí eu expliquei para ele que cuspir no rosto de alguém é a pior humilhação que você pode fazer com uma pessoa. Você quer humilhar alguém, cuspa nela. Quando você está cuspindo numa pessoa, você está dizendo: você não é nada, você é pior do que um lixo, você é pior do que um inferno, você não vale nada. Você está dizendo, sabe o quê? Desculpe a frase, você está dizendo: fezes valem mais do que você. Por isso tem que tomar muito cuidado com isso. E o Senhor Todo-Poderoso, irmão, Ele tem todo o poder, irmãos. A Bíblia vai dizer assim: Ele não é o pastor José, Ele é o Rei da Glória, Criador dos céus e da terra. Diz que tudo foi formado pelo poder da sua palavra. Diz que tudo que foi feito foi por Ele, para Ele, e sem Ele nada haveria. E os soldados dizem que cuspiram nele, irmãos. E você tendo que olhar, sabendo que você, no estralar de dedo, você pode acabar com tudo. E você sendo cuspido. E diz que eles dão soco em Jesus. Começam a dar soco e não é, irmãos. Às vezes quando a gente pensa, não é tapinha, não era soco mesmo. Ele está sendo espancado. E ele está como? Sozinho. Todo mundo abandonou. Os discípulos ficaram com medo. Todo mundo deixou ele sozinho. Ele vai ser julgado. As únicas que ficaram ali, porque os soldados não ligavam, né? Porque os soldados achavam que mulheres não tinha competência a nada, aí deixavam apenas as mulheres acompanhar, não tocar nele, mas acompanhar. As únicas que ficaram, irmãos, com Jesus ali, as mulheres, todo mundo fugiu. Um resto de homem que tinha acompanhado de longe, ele foi julgado, ele foi blasfemado, mentiram sobre ele. Tiveram homens de Belial que ficaram mentindo, falando: ele blasfemou, ele falou contra Deus, ele falou isso, falou aquilo. E Jesus diz a Bíblia que ele está ali, ouvindo tudo, sozinho, não tem ninguém, mas ele precisa passar por isso. Tem momentos da vida que nós temos que passar por algumas coisas sozinhos, irmãos. Tem momentos que tem que passar. Tem momento que é você e Deus e ninguém mais. Tem momentos que é na solidão e ele está sozinho, apanhando, ninguém para ajudar, ninguém para segurá-lo, mas ele está sozinho. Ele ora sozinho, ele é preso, ele é levado sozinho, ele apanha sozinho, ele é cuspido, ele é humilhado, mas ele está ali. Eu quero só deixar para a sua meditação. Às vezes nós estamos sozinhos, é assim, a vida, né? Às vezes não é porque abandonaram assim, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Às vezes Jesus ia ser moído também, a Bíblia vai falar sobre isso. Tinha que se cumprir na vida dele tudo que foi dito pelos profetas, e ele passa tudo isso. Ele não pode abrir a boca, ele tem que ficar calado, ele tem que olhar, e ele ainda tem que olhar pessoas falando assim: você é o filho de Deus? Porque diz que a Bíblia, os evangelhos vai dizer isso, que eles tampavam o rosto de Jesus, talvez com um pano, não sei, e diz que batiam no rosto dele, e dizia: você não é profeta? Quem foi que te bateu aqui? Agora você imagina, soldados,
pessoas tampando o rosto dele, aí ele batia. Fala aí, quem te bateu? Você não é profeta? Você não é o Filho de Deus? Fala aí, profetiza aí pra gente. Mas ele é Jesus, e ele sabe para que ele veio. Ele sabe o destino da humanidade está nas mãos dele. Ele podia ter descido, ele podia ter ido embora, irmãos. Na hora que ele quisesse, lá no Monte das Oliveiras, ele podia ter falado: Pai, não dá, não suporto essa humanidade, o destino dela é inferno mesmo. Vou embora. Como a gente vai, como a gente deixa, como a gente larga, como a gente deixa nossos cargos, aquilo que Deus colocou na nossa mão, os nossos dons. Ah, não aguento mais, Jesus está aqui, estou indo embora. Ainda bem que ele não é e nunca será como a gente. Ele ficou até o fim, irmãos. E o que dependia dele era muito mais do que nós pensávamos. A salvação da nossa alma dependia daquele humilde homem, que filho de um carpinteiro. Um homem que a Bíblia vai dizer não tinha nem para parecer nem formosura. Um homem que era humilde. E quem olhasse para ele não dava nada. Mas a nosso futuro estava naquelas mãos, calejadas, estava naquelas mãos. Então pense com você, ele estava sozinho, mas ele aguentou o sofrimento sozinho. Nessa noite apenas medite nisso. Jesus aguentou sozinho. Talvez você tenha que aguentar sozinho. Jesus orou sozinho, mas ao final da oração diz que apareceu um anjo do céu que o confortava. Talvez quando você estiver sozinho, Deus envia a sua providência para te consolar. Mas eu estou sozinho. Ele envia um anjo, ele envia uma pessoa, ele envia a providência na sua vida para confortar o teu coração e falar, como diz em Isaías: olha, meu filho, não temas, eu estou contigo, eu vou com você. Mas Senhor, mas é muito triste, é muito difícil, mas eu vou com você. A minha presença estará com você. Eu sei que é difícil, é complicado. Eu tenho olhado, irmãos, muita gente, Jesus ele foi, carregou a cruz dele. Muita gente está largando ou largou a cruz porque está difícil, está complicado, é muita luta, é muito problema. Mas não deixe, não largue, não abandone. Eu sei, mas estão cuspindo no meu rosto, é Deus que permitiu. Deixa Deus fazer a obra, Deus vai fazer a obra. Estão me humilhando, é Deus. Estão falando mal de, é Deus que vai fazer a obra. Mas olha, Jesus ele foi até o fim. E olha que Jesus não tinha pecado, não tinha cometido nada de errado. E ele vai sozinho. Eu fico olhando, irmãos, solidão. Jesus é o líder daqueles homens, mas ele está sozinho agora. Jesus é o Messias prometido, é o Mestre amado, é o Rabi, que as pessoas, a multidão idolatrava, mas ele está sozinho agora. Ele não tem ninguém com ele. Talvez você tenha ministério, talvez você tenha chamada, talvez você tenha dons, talvez você tenha uma vocação que Deus te deu na tua mão, e talvez agora você está dizendo assim, no meio das lutas e provações: eu estou sozinho. Talvez você esteja sozinho, mas Deus ainda está com você. Leve aquilo que Deus deu na sua mão adiante. Todo aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás, olhe para frente. Você sabe que Jesus não olhou para trás, irmãos, ele olhou para frente. E para frente, Jesus tinha uma coisa que era muito horrível, era muito feio, era uma coisa de tortura. Sabe o que estava na frente de Jesus? Era a cruz, irmãos. E ele olhou para a cruz. Mas antes da cruz, ele olhava para a humanidade. Ele sabia o que esperava ele. Ele sabia o sofrimento que ele ia ter. Mas ele foi caminhando. Então caminhe. Deus tem uma obra a fazer. Caminhe. Apenas caminhe. Aleluia. Cante, adore, glorifique. Faça o que Deus colocou na sua mão. Será difícil? Nunca foi fácil. Eu fico olhando Jesus sozinho. Às vezes a solidão. Eu fico olhando a solidão da chamada que Deus nos dá. Às vezes nós temos muita gente, às vezes não temos ninguém. E é assim que funciona, irmãos. A solidão da luta que às vezes você vai ter para levar aquilo que Deus deu na sua mão, às vezes é difícil. Difícil. É por isso, irmãos, não por isso, pastor, é por isso que você vai ver numa tristeza: o pastor fulano cometeu suicídio. Aí às vezes a gente fala assim: será que esse homem estava endemoniado? Será que era pecado? Não, às vezes era solidão. Mas pastor, tem igreja, pastor, tem gente, não é pastor José? Pastor, tem muita gente ao redor. Mas às vezes a solidão do ministério é triste e doída. Talvez alguém aqui esteja querendo largar a chamada. Sabe, você ainda não entendeu o que é ver você ter que chorar sozinho, sem ninguém olhar para você,
sem ninguém pensar que você sofre noites e noites e madrugadas pelas pessoas com a cara em terra, pedindo a Deus misericórdia. Às vezes você não entende o que é solidão. Quando você está pensando em desistir e diz: Deus, eu não quero mais isso, e Deus olhar para você e falar: você tem que continuar pela chamada que eu dei na tua mão. Aleluia. Às vezes você não entende o que é as pessoas falarem pelas suas costas, ou olharem para você e não entenderem você e criticarem de todos os jeitos. E você tem que ficar que nem Jesus, o cordeiro mudo, olhando e sorrindo. Estava dizendo esses dias, pastor Jacó passou um momento muito triste. Quem conhece sabe, na vida dele. Arrancado, tirado, humilhado, chamado de ladrão. Pessoas falando assim: roubou. Um homem com caráter tão íntegro como o pastor Jacó, que eu conheço e quem conhece. Um homem que fez bondade, ajudou as pessoas que ele ajudou financeiramente, espiritualmente, de todas as maneiras. Olhar e falar: roubou, sendo que um homem que dava a vida e sempre deu a vida pela obra de Deus, e na solidão ser humilhado pelas pessoas. Mas ainda bem, como Jesus, a mão de Deus estava sobre ele e abençoou, levantando e dando graça. Até contei aqui de manhã, escola dominical, que uma pessoa falou tanto mal dele, tanto mal, falou isso, falou aquilo, não sei o que. Aí, agora essa igreja, porque esse pastor é não sei o que, e levantaram e foram até o Braz e falaram tanta coisa sobre ele. 3 anos depois, vai fazer 3 anos isso, uma das pessoas que o acusou tanto e falou tanto, mas Deus sabe como fazer. Estava orando, aí dormiu, teve um sonho, e disse que num sonho ela vê um campo muito grande, extenso, muito bonito, florido, lindo, cheio de flores, cheio de árvores frutíferas, cheio de tantas coisas. Aí ela disse que olhando aquele campo e passando por lá, disse assim: nossa, que campo lindo! De quem é isso aqui? Aí disse que Deus falou para ela assim: esse campo aí, lindo, é do meu servo Jacó. Aí ela olhou, disse: do servo Jacó? É dele? É. Nossa, mas que coisa linda! É do meu servo Jacó. E tem outra coisa: vá pedir perdão para ele, que ele é inocente. Vá pedir perdão para ele, porque ele é inocente. E ainda bem que ela se humilhou perante Deus e foi lá na igreja, Sapopemba, foi lá um dia e falou para ele, falou assim: pastor, eu vim lhe pedir perdão. Eu vim lhe pedir perdão, porque Deus me deu um sonho assim e falou que o senhor é inocente. Irmãos, às vezes nós passamos, sabe por quê? O meu ministério, o teu ministério, o nosso ministério, ele precisa, às vezes, a gente precisa ser amassado. Às vezes Deus ele vai nos permitir que a gente passe por humilhações. Às vezes a gente tem que passar e vamos passar por isso. É difícil. Você está passando solidão nessa noite? Seu maior conforto é Deus, amém? Amém. Eu sei que solidão não é uma coisa fácil, não. Sou pastor, irmãos, eu sei o que é solidão. Sou pastor, eu sei o que é. Eu sei o que é você orar e às vezes estar sozinho. Sei também como é bom estar acompanhado de amigos que Deus tem me dado aos longos desses anos, tanto nessa igreja como em outras. Eu sei o que é você estar desesperado. Eu sei que vocês também já passaram por isso. Eu sei o que é estar desesperado, irmãos. Eu sei o que é você olhar para um lado e para o outro e não ver uma solução de nada. Eu sei o que é você observar e falar: meu Deus, e agora, e agora, e agora? E você orar um dia, orar 2 dias, orar 3 dias e não ter solução. Eu sei o que é ver as coisas desabando. Você construir tudo e de repente começar tudo a desabar e você olhar e falar: meu Deus, o que é isso? Mas existe uma graça de Deus. Eu sei, irmãos, o que é levantar de manhã e dizer assim: Deus, eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. E Deus vir e pegar na sua mão e dizer assim: levanta, porque eu tenho uma obra na tua vida. Levanta.
Levanta, porque tem gente que precisa de você. E você levantar e sorrir, mesmo doendo, e dizer: Senhor, eu vou. E Deus fazer a obra, irmãos. Eu sei o que é isso. Então, se você falar de solidão, eu vou dizer para você te apresentar alguém que é poderoso para consolar o teu coração, alegrar a tua alma, fortalecer a tua vida, mesmo no meio da situação e da tristeza e da solidão que você está vivendo. Então, nessa noite, Jesus passou por todos esses momentos de solidão. No ápice da solidão, quando ele está na cruz, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque segundo os mais sábios, dizem que nessa hora, Deus ele virou a face para Jesus, para não acabar com a humanidade. Dizem os teólogos que nessa hora, Deus não aguentou o sofrimento do Filho, ele teve que virar para não acabar com a humanidade, pelo que eles estavam fazendo com seu Filho. Tem hora que a gente tem que carregar a nossa cruz até o fim. E tem hora que a gente vai sofrer, mas Deus vai abençoando. Se você está sozinho, Deus levantará a tua vida e dará graça para você. Deus vai te dar graça. Amém? Deus vai te dar graça. Eu estou sozinho, Deus te abençoe. O meu ministério está pesado. Ninguém falou que é fácil, irmãos. Mas tome o jugo de Jesus, a graça de Jesus, que você vai continuar caminhando isso. Tome a graça do Senhor. Tome o fôlego. Levanta. Mesmo chorando. E diga: a Deus, eu estou aqui. Se o Senhor for comigo, eu estarei contigo. E Ele vai abençoando a sua vida. Amém? Ele vai dando graça para você. Você está triste, abatido? Aleluia. Jesus sofreu tudo isso. Tem espinhos atravessando a tua vida? Todo homem, mulher de Deus, irmãos, passou por sofrimento. Paulo, Moisés, Isaías, Zacarias, todos passaram. Mas a Bíblia diz que a presença de Deus, eu ainda disse hoje no Sapopema, Ezequiel estava numa tristeza tão angustiante, quando Deus falou e falou o que tinha que fazer. Aí ele disse assim: eu me levantei abatido e triste no meu espírito, mas a mão de Deus era forte sobre a minha vida. Glória a Deus. Você pode estar abatido no seu espírito, mas a mão de Deus ainda será forte sobre a sua vida. Amém? Jesus passou na solidão, mas Jesus o abençoou. Mas o Senhor o abençoou, perdão. O Senhor o abençoou. O Senhor abençoou a vida dele. Que Deus possa nos abençoar também. Jesus sofreu, mas Deus o exaltou. Talvez nesse sofrimento venha a sua vitória. Talvez nesse sofrimento seja porque Ele quer te aperfeiçoar. Talvez Ele queira te abençoar. Você é um instrumento do Senhor. E os meus irmãos que tocam aqui sabem que o instrumento às vezes precisa ser afinado. E não é fácil não. Porque quando você afina uma guitarra, um violão, eu não sei afinar nada, mas eu sei que eles vão apertando ali aquelas cordinhas, né? E tem que apertar do jeito certinho para ela não quebrar. Só que ela não pode ficar frouxa. Quem é que consegue fazer isso aí? O afinador. Então Jesus é o afinador da nossa alma, irmãos. Ele não vai deixar nem você frouxo, nem você quebrar. Ele vai deixar você na afinação certa. Aí quando a afinação ficar certa, o tocador vai lá e começa a dar aquelas notas bonitas, maravilhosas, e todo mundo fala: nossa, que instrumento lindo de ser tocado. É porque está afinado. Às vezes esse sofrimento, essas tristezas, a solidão que Deus nos deixa, é para nos deixar afinado. É que nós não entendemos, não compreendemos, murmuramos: meu Deus, o que vai acontecer? Não, você não vai quebrar. Ele vai simplesmente afinar. Você não vai arrebentar. Senhor, eu vou arrebentar dessa luta. Não vai. Você vai ser afinado para a glória do nome dele. É só isso. Glória a Deus. Aleluia. A glória do nome dele. Aleluia. Jesus passou por solidão, mas Deus o abençoou. O seu nome sobre todos os nomes. Amém? Amém. Sobre todos os nomes. Sobre todos os nomes está o nome de Jesus. Você sabe que esses tempos, meu maior, e Deus sabe o que Ele faz, um dos meus maiores sonhos na vida, meus maiores sonhos,
E eu orava sempre por isso. Era meus irmãos na presença do Senhor e meu pai. Eu sonhava, irmãos, com meu pai aceitando Jesus, congregando comigo. Deus me quebrou o dia que eu recebi a notícia que ele tinha morrido. Eu olhei aquele dia e disse: Deus, meu sonho não era esse, mas Deus me mostrou que seja feita. Mas na mesma hora eu orei e disse: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem hora que Deus nos quebra, irmãos. Tem hora que Deus faz uns negócios na nossa vida que nos arrebenta. Mas a glória do Senhor, ela vai conosco. Eu creio. Ela vai conosco, irmãos. Aleluia. Ela vai conosco. Sabe por que a glória de Deus que nos sustenta? Deixa eu explicar. Aquele culto que nós estávamos aqui, que Deus usou, missionária Roseli. Minha esposa sabia como eu estava. Minha pressão não abaixava. Alguma coisa estava acontecendo na minha mente. Foi ao médico e disse: psicólogo, remédio, não sei o que, aquela coisa toda. E aquele dia que eu estava naquele culto, eu estava tão ruim. Minha saúde não estava bem. Mas um dia antes, uma semana antes, foram umas irmãs na minha casa e colocaram a mão e disseram: eu estava com uma dor muito grande, Deus está te curando. Aquele dia que a missionária Roseli veio aqui, irmãos. Por isso que eu falo: quem me sustenta, quem me sustenta, quem me sustenta é Deus. Sempre será Deus. Que Deus usou ela. Eu vou te falar: Deus me curou. Deus me curou. Amém. Glória a Deus. Deus trouxe uma cura na minha vida e trouxe algo poderoso na minha vida. Porque deixa eu te falar, você pode estar passando por vale de solidão, mas a mão do Senhor, o importante é um Deus que vai te consolar, que vai te abençoar, que vai te fortalecer, que vai levantar a tua vida, que vai te fazer cantar de novo, que vai fortalecer a tua vida. É o Deus que você serve. Eu ainda acredito num Deus que é poderoso para pegar na nossa mão e levantar-nos, seja o poço, ou seja o local onde eu estou, a prisão, a barreira, ou eu posso estar no pó, mas se Ele vier e pega pela minha mão, me levanta e diz: olha, filho, eu estou contigo e eu vou fazer uma obra na tua vida. Olha a dificuldade, é quando a gente não quer acreditar nisso, mas tem um Deus que nos sustenta, irmãos. Aleluia. Você pode ter algum ministério na tua vida, esse ministério está te trazendo dor, mas essa dor é porque Deus vai aperfeiçoar na sua vida. Jesus passou por sofrimentos, mas Ele foi abençoado. Amém? Amém. Eu quero que você fique com essa palavra. A solidão às vezes nos traz uma coisa tão complicada: tristeza, angústia. E se nessa noite você estiver passando por solidões, o Senhor quer fazer algo na sua vida. Amém?